E aí, Jandira, deixa eu só abrir a primeira rodada de perguntas aqui. Eu queria abrir justamente com isso, Jandira. Como é que você, parlamentar de oposição, e a oposição ao governo do Estado, a oposição ao governo federal, comunista, consegue aprovar esse tantão de lei, Jandira, dentro do Congresso Nacional? Explica esse feito para a gente. Essa questão de aprovação de leis sempre foi uma façanha, né? Porque o Congresso tem 513 parlamentares, existem 81 senadores, então, de fato, é uma façanha, porque você tem que transitar, né? Transitar entre as forças políticas, ter uma boa proposta na mão, se articular muito com a sociedade, porque a sociedade tem o seu poder de pressão importante, na área da cultura ainda mais, porque é uma área muito capilar, muito importante, tem muito peso, muita formação de opinião. E depois, quer dizer, você corre o risco da sanção ou do veto, né? Quando você tem um governo progressista, a sanção é muito mais fácil. Quando você tem um governo como esse que nós temos agora, conseguir a sanção é um feito ainda maior, como foi a Lei Aldir Blanc em 2020, nós conseguimos a sanção sem vetos, teve apenas um veto que foi secundário, e agora, na Lei Aldir Blanc, que nós acabamos de aprovar, na quarta-feira passada, nós estamos aguardando para ver o que vai acontecer, porque agora não é mais uma lei emergencial, é uma lei permanente, é uma lei perene, é uma lei estruturante. Então, vamos ver como virá. Houve um acordo quando nós aprovamos na Câmara do não veto. Agora, no Senado, que representava o líder do governo, o senador Carlos Portinho do Rio, disse que também não haverá vetos, além do veto que foi acordado de um inciso, né, do texto. Então, vamos ver. Se eles cumprirem o acordo, não haverá o veto. Mas, se vetarem, nós vamos ter que fazer o esforço, como já fizemos outras vezes, da derrubada do veto. Mas é um esforço imenso, você articular todas as forças políticas, articular a própria liderança do governo e, ao mesmo tempo, uma grande articulação com a sociedade, o movimento social, para que ela ativamente pressione também as suas bancadas de cada estado para que essa lei possa passar. Então, é o bom projeto, no tempo certo, com a articulação certa para a lei poder passar, e um grande esforço interno no Congresso Nacional com muita gente. Então, mas é gratificante ouvir uma mensagem dessa que diz: a minha escola de balé ficou aberta por causa dessa lei. E a gente viu a repercussão dessa lei no Brasil inteiro a partir de 2020. A gente alcançou 4.700 municípios, né, com 3 bilhões de reais, foi a maior política cultural que a gente desenvolveu. E agora, com uma Lei Aldir Blanc por ano, nós vamos ver um alcance muito maior dessa política cultural que a gente conseguiu aprovar. Bem-vindo, Jandira. Esse dinheiro da Lei Aldir Blanc vem de onde? Vem do Fundo Nacional de Cultura? Num primeiro momento, como era uma lei emergencial, veio de superávites do fundo mais o orçamento de guerra, que a gente aprovou para a pandemia. Agora, ela vem, de fato, centralmente da lei orçamentária, para onde vem vários fundos. Mas é uma lei, como ela vai comandar o orçamento, essa lei, né? Ela vai comandar a LDO e vai comandar a lei orçamentária, porque ela entra em efeito financeiro em 2023. Então, aprovando esse ano, ela comanda o orçamento para o ano que vem e assim sucessivamente. Então, é da lei orçamentária que ela vem. Porque a direita, os fascistas, os coxinhas, eu nunca vi isto no mundo. A direita, a oposição ao progresso, jogar o povo contra os artistas, tentam de todas as formas estigmatizar os artistas como se fôssemos cupins, como se estivéssemos roubando o dinheiro do povo, da comida do povo, quando, na verdade, quem rouba a comida do povo e rouba a merenda das crianças é esse ministro da Educação, que acabou de pedir exoneração. Esse é que é vergonhoso, um pastor, um presbítero, participando de uma corrupção dessa por ordem de Bolsonaro. Então, eu quero saber bem claro que isto vem dentro do orçamento, previsto, votado, discutido. Ninguém está roubando dinheiro do povo, ninguém está tirando comida de ninguém. Quem tira comida do povo é Bolsonaro e Paulo Guedes. Por isso que eu estava perguntando de onde vem esse dinheiro. Sim, é lei orçamentária. Cada pasta, cada política tem o seu orçamento próprio. Então, esses 3 bilhões vêm da lei orçamentária, da mesma forma como o dinheiro da saúde está na lei orçamentária, a educação está na lei orçamentária,
O Auxílio Brasil está na lei orçamentária, aprovado pela oposição. O Auxílio Brasil de R$ 400 não foi de Bolsonaro, a oposição que fez essa aprovação, né? Da mesma forma como o primeiro auxílio que a gente fez na pandemia, o Bolsonaro queria dar R$ 200, quem botou em R$ 600 foi a oposição, né? E ele disse que foi ele queria dar R$ 200, né? Então, tudo isso é a divisão da lei orçamentária. Agora, quando eles roubam na vacina, que defende a vida do povo, eles não discutem, né, que está tirando comida do povo. Quando eles roubam agora o orçamento de 19 bilhões para dar para o pastor, para eleger o deputado deles, eles não discutem que estão tirando dinheiro do povo. A corrupção que eles fazem, eles não dizem que estão desviando dinheiro do orçamento. Estão, né? Eles tiram o dinheiro do orçamento que deveria ir para desenvolver emprego, para desenvolver programas assistenciais e sociais do Brasil, para colocar recursos na Previdência Social, para colocar dinheiro no SUS, para roubar para o pastor, que eles estão colocando recurso lá na igreja, no pastor, pelo Ministério da Educação. Em vez de abrir a universidade, estão fechando universidades, estão fechando bolsas de estudo, estão fechando escolas técnicas do Brasil inteiro para desviar recursos da educação para eleger o deputado do pastor. Isso eles não falam, né? Aí vão dizer que é o dinheiro da cultura, que é o dinheiro que está dando emprego para os artistas, para os técnicos, para os produtores, para o pessoal da cadeia produtiva da cultura, que repercute no turismo, que repercute lá no Forrozeiro do Nordeste, que repercute no São João, que repercute nos centros culturais das cidades, que repercute na escola de dança, na escola de música. Isso é dinheiro que gera emprego, que gera renda, que gera o teatro aberto, que gera a escola de dança aberta. Você é do teatro, bem-vindo, você sabe muito bem do que eu estou falando. O teatro não é só quem está na frente do palco, é o iluminador, é o pipoqueiro na porta, é a rede... Aliás, se não tiver pipoqueiro, não é sucesso. A gente sempre pergunta, tem pipoqueiro na porta? Tem. Então é sucesso. Então é sucesso. Tem fila na porta, né? Aí é que está. Então, a arte e a cultura, eles têm uma cadeia de produção em torno disso tudo que é imensa. É o ponto de cultura que está lá na aldeia indígena, no quilombola, isso tudo é arte e a cultura. E as pessoas raciocinam, às vezes, como se fosse a cereja do bolo, quando não é, né? Isso é renda e emprego para muita gente. 5 milhões é o que está no IBGE. 5 milhões de brasileiros, mas é muito mais do que isso que não está computado no IBGE, e a cadeia produtiva que está em torno disso, que é muita gente. São milhões e milhões. Você foi secretária de Cultura do Rio de Janeiro, você tem plena consciência da economia na cultura, do peso da cultura hoje em dia na economia, na sociedade. Sim. E parece que a maioria dos políticos ainda não perceberam isso, pensam na cultura assim, o artista vem, canta, faz uma gracinha, não digo os companheiros progressistas, mas a turma mais atrasada não percebe a importância econômica da cultura, né? E você vê quanto gera de emprego, quanto gera até de empregos terciários que sobrevivem disso, costureiras, maquiadores, meninos de entrega, estafetas, gráfica que são postas a funcionar para fazer cartaz, para fazer ingresso, toda essa economia gira em torno do processo da cultura. Basta olhar o carnaval, né? Basta olhar o carnaval. Quanta gente, né, bem-vindo, atrás daquelas fantasias, das alegorias. É uma comunidade inteira, movimenta a cidade inteira, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador. Em Salvador, então, que é uma semana de carnaval, depois tem a micareta, gera uma renda e turismo gigantesca.